Amados irmãos, irmãs, hoje a liturgia do terceiro domingo nos apresenta um episódio bem conhecido, bem familiar a todos nós. Trata-se da terceira aparição de Jesus, ou melhor dizendo, uma das três aparições de Jesus ressuscitado no Evangelho de São Lucas. O famoso episódio dos discípulos de Emaús. É curioso e é talvez significativo recordar que esse relato, que esse episódio é descrito única e exclusivamente pelo Evangelho de Lucas. Nem aparece em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Todavia, Marcos, embora não descreva o evento, fala que este aconteceu, cita o evento, sem descrevê-lo. Amados, mas um outro ponto que precisa ser sublinhado aqui sobre essa aparição de Jesus é o fato de que Jesus aparece a dois discípulos. Bom, você vai dizer, o que é que tem de novidade nisso? Sim, é que quando um desses discípulos fala e o seu nome é revelado, Cleófas, nós nos damos conta que não se trata, esses não são apóstolos, ou seja, trata-se de uma aparição de Jesus aos fiéis, vamos dizer, colocar nesses termos. Se nós imaginamos que na igreja existem os ministros ordenados e os batizados, eu diria que essa aqui seria uma aparição aos batizados. Ou seja, não é a aparição de Jesus aos líderes da igreja, mas a um fiel, a dois fiéis. E aqui representam todos os crentes, todos os batizados, esses dois discípulos de Emaús. Se alguém pedisse para resumir, pelo menos a primeira cena deste episódio, eu diria que uma palavra poderia descrever essa primeira cena. Nós poderíamos apresentar duas cenas do Evangelho. E a palavra que poderia resumir a primeira cena do Evangelho é a palavra crise. Esse Evangelho nos fala de uma crise de fé. Por isso, se você passou, passa, ou conhece alguém que tem passado por alguma crise de fé, eu pediria que você preste atenção nessa nossa meditação, porque essa talvez pudesse ser uma frase para colocar no cabeçalho desta meditação. Passando uma crise de fé. Muito bem, a primeira informação que nós temos deste episódio é que aqueles discípulos, aqueles dois fiéis, estavam indo para Emaús. E o texto nos diz 11 quilômetros de Jerusalém. E essa informação nos diz, parece uma informação meramente jornalística, uma informação que diz algo factual. Quem sabe aqueles homens moravam naquele povoado, estavam voltando para o seu povoado, para a sua casa, para a sua hometown, para o seu lar doce lar. Pois bem, se você conhece o Evangelho de Lucas, e aqui esse dado é importante, nós sabemos que Jerusalém é o centro da história da salvação. Se é verdade que Jerusalém é o ponto ômega da missão de Jesus, onde Jesus completa a sua missão,
também é verdade que Jerusalém é o ponto alfa, é o ponto de partida da missão da igreja. Ali em Jerusalém, Jesus completou sua missão, e em Jerusalém, a igreja começa a sua missão. Então, quando aqueles homens saem de Jerusalém, eles estão se desviando, estão se afastando do projeto de Deus, do plano de Deus. E aí, quantas pessoas nós conhecemos que têm se afastado da caminhada? Eles eram pessoas de caminhada, eles estavam, o texto nos diz, eles estavam no caminho. Eles dizem que encontraram Jesus no caminho, ou seja, a gente sabe que, tecnicamente, a palavra os do caminho quer dizer os cristãos. Eram cristãos, eram fiéis, não era qualquer pessoa, não era uma pessoa sem fé. Eram pessoas de fé. Pois bem, aqueles homens indo para Emaús, eles estão se afastando da caminhada. E quem sabe quantas pessoas que nós conhecemos, que já se afastaram, que se distanciaram, que se desviaram da caminhada. Se desviaram da vida de fé, da vida de comunidade, da vida de igreja. E recordemos que no Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, o texto nos diz que não se afastem de Jerusalém para receber a consolação, o Espírito Santo. Pentecostes ocorre em Jerusalém. Muito bem, dito isso, nós respondemos o que é que aconteceu. O que é que estava acontecendo? Eles estavam se afastando quando Jesus aparece. Estavam se distanciando. E como é que aqueles dois discípulos estavam? Como é que aqueles discípulos se encontravam? Qual era a sua disposição? O texto nos diz que eles tinham um olhar sombrio, podemos dizer, um olhar triste. Aqui eu gostaria de fazer uma explicação exegética sobre as condições daqueles dois discípulos. A palavra aqui, para dizer sombrio ou triste, é a palavra grega esquiltropos, que pode ser traduzido com triste ou indignado, como que revoltado, né? Irritado, revoltado. Eles, aqueles homens, eu acho que as duas traduções, os dois sentidos são possíveis nesta realidade. Aqueles homens estavam tristes, mas também indignados, não no sentido decepcionados. E, de fato, eles dizem, nós esperávamos. Isso aí confirma, né? Ele falando da situação deles, nós esperávamos que era Jesus. Eles falam daquilo que aconteceu com Jesus, e eles, nós esperávamos. Então, aqueles homens se encontravam decepcionados. Irmãos, quantas vezes na nossa vida de comunidade, de fé, nós nos encontramos com esses discípulos de Emaús, tristes pelas coisas que aconteceram ou que estão acontecendo, uma crise de fé. Essa palavra, uma crise de fé. Decepcionados. É muito difícil, e talvez essa é a razão pela qual eles se afastaram de Jerusalém, se afastaram do plano de Deus, se afastaram da comunidade, porque eles sofreram uma decepção de fé. A sua fé foi frustrada. Eles tinham uma expectativa, todas as pessoas vêm para a igreja com uma expectativa, e aquela expectativa que elas tinham é frustrada. E aí, algumas pessoas até se revoltam na fé. Uma revolta, às vezes, uma decepção com os irmãos, uma revolta e uma decepção consigo mesmo, e, por vezes, uma revolta e decepção com o próprio Deus. Aqui me parece que é essa a condição daqueles dois discípulos. Uma situação de tristeza, de indignação, de decepção. Em outras palavras, em uma autêntica e verdadeira crise de fé. E aí eu pergunto, quem de nós já não passou
por uma crise de fé. Quem de nós já não fez como esses discípulos de Emaús, que se afastou do caminho de Jerusalém, isto é, da igreja, do plano de Deus, do projeto de Deus, porque se decepcionou? Pois bem, irmãos, para aqueles que passaram, ou que estão passando, ou para todo e qualquer cristão, é importante aprender uma lição com esse episódio de Emaús. E o que eles estão falando ali? É preciso também sublinhar isso aqui. Eles não estão decepcionados com uma tese, com uma teoria, é com a história, com a vida, com o que aconteceu com Jesus. E, obviamente, tudo aquilo que aconteceu com Jesus dizia respeito a eles mesmos, às suas vidas, às suas esperanças, às suas expectativas. Muito bem, aqueles homens estavam falando sobre isso, sobre esse tema, a história. Estavam tentando entender algo da vida. Os problemas deles não eram a questão de ideologia, era entender a vida, entender a própria história. E a grande decepção está exatamente aqui. A impressão que eles dão é que, quando eles olham para tudo o que aconteceu, as expectativas que eles criaram e o desfecho que eles testemunharam, a sensação que aparece é a de que eles passaram e tiveram e que foi tudo uma grande ilusão. Nós esperávamos que seria ele que restabeleceria o reino, as promessas, que cumpriria as promessas. Muito bem. Quando Jesus acaba de ouvir tudo que aqueles homens tinham para dizer, a partir dali Jesus começa a falar. E Jesus, falando com aqueles homens, ele dá 2 adjetivos àqueles homens que passavam por uma crise de fé. E talvez esses adjetivos que Jesus deu àqueles 2 discípulos, talvez caiba para mim e para você. Jesus disse 2 palavras. Ou, melhor dizendo, descreveu 2 realidades. Ele disse, primeiro, que eles eram insensatos. Ou seja, eles não raciocinavam bem. Eles não viam com clareza a realidade. Depois Jesus disse, lentos para crer. Vocês já foram professores ou já tiveram que ensinar alguém? Existem pessoas que, quando a gente explica uma coisa, elas, antes de terminarmos a frase da explicação, ela já entendeu, já compreendeu. O outro você repete a frase e a pessoa é lenta para compreender. É aquele aluno, aquele discípulo lento, aquele que não aprende com facilidade. E foi assim que Jesus descreveu. Ou seja, aquela frustração, essa decepção, ela é fruto dessas 2 realidades. Da falta de sensatez. E, por outro lado, porque somos lentos para entender as coisas da fé. Muito bem, Jesus explica toda a Escritura, mostrando que tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu porque deveria acontecer. E mostrou nas Escrituras, de Moisés aos profetas. A palavra Moisés aqui é uma abreviação de a lei de Moisés, ou seja, o que está escrito no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, estava escrito sobre Jesus nos profetas. Ele explica tudo aquilo. E quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. Deixa eu dizer para vocês, amados irmãos, muitas das nossas decepções, da nossa dificuldade de entender a vida, o livro da nossa vida e da nossa existência, está exatamente pelo fato
de que nós não olhamos para a nossa vida com a luz de Cristo. E aqui eu gostaria de aproveitar e fazer uma pequena catequese bíblica. Então, vocês estão vendo, eu estou aqui no ambão, aqui eu tenho a Bíblia e aqui eu tenho o Círio Pascal. Isso quer dizer que eu devo ler a Bíblia, a palavra de Deus, à luz do Círio Pascal. Só à luz do Círio Pascal eu vou poder ler, ou seja, eu vou poder entender a Bíblia. Sem Cristo ressuscitado, eu não entendo a Bíblia. Sem Cristo ressuscitado, eu não entendo a história bíblica, mas eu também posso dizer, há uma passagem no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 12, que diz assim: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Todo mundo ficou triste, porque ninguém aparecia para abrir o livro, para interpretar, para compreender, para entender. Pois bem, o único digno de abrir o livro, de quebrar os selos, é o Cordeiro imolado de pé. Ou seja, a sua vida, irmão, os seus sofrimentos, os meus sofrimentos, a minha história, ela só pode ser decodificada, compreendida à luz de Cristo, com o olhar da fé. Tudo que nós estamos passando tem um sentido que não pode ser desvelado se não tivermos a luz da fé. Se não tivermos a palavra de Cristo ressuscitado para nos orientar. É só a luz de Cristo, é só na sua luz que nós contemplamos a luz. Amados irmãos e irmãs, em outras palavras, aqueles discípulos lentos para crer e insensatos, que tinham os olhos como que vendados, reconheceram a presença de Jesus quando ele partiu o pão, ou seja, na Eucaristia. E o texto nos diz que eles voltaram para Jerusalém. O texto começa dizendo que eles se afastaram de Jerusalém. E termina dizendo que eles voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar que eles tinham abandonado. Oxalá, irmãos, que você não seja apenas os discípulos de Emaús da primeira cena, aqueles que, frustrados, decepcionados, irritados, se afastaram do lugar prometido por Deus, da comunidade, da vida de fé. Mas que você também seja o discípulo de Emaús da segunda cena, que tendo a vida iluminada por Cristo, que tendo a capacidade de ouvir a Cristo, com os olhos abertos, o reconhece na palavra e na Eucaristia. É como se o escritor sagrado descrevesse aqui uma missa. Aqueles homens acolheram Jesus em sua casa, ali no povoado, e ele explicou a palavra, no primeiro momento, no caminho, primeira parte da missa e a liturgia da palavra. Eles tiveram uma missa com Jesus, olha que maravilha, né? Imagine você ter a graça de ter uma missa com Jesus. Estamos tendo, cada sacerdote celebra in persona Cristo, na pessoa de Cristo. Pois bem, cada missa é uma ocasião para nós de termos o coração aquecido pela palavra e os olhos iluminados pelo partir do pão, pela Santa Eucaristia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós continuemos rezando para voltarmos a participar das nossas missas, o lugar onde nosso coração se aquece e onde nossos olhos se abrem. E assim sendo, nós podemos compreender e voltar para o caminho, o único caminho que nos salva, o de Cristo Jesus. E como discípulos de Emaús, podemos testemunhar que o Senhor é vivo e verdadeiro e que Ele ressuscitou e está entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.